Olá pessoal, em 2011 uns cientistas fizeram uma descoberta incrível. Segundo eles, no nosso planeta vivem quase 9 milhões de espécies de animais, ou seja, várias vezes mais do que se pensava anteriormente. O problema é que cerca de 86% de todos esses animais ainda precisam ser descobertos e descritos. Bem, se mesmo os próprios cientistas ainda não os viram, o que dirá a gente, né? Normalmente as pessoas que vivem em cidades só podem observar a vida selvagem nos zoológicos e, na maioria dos casos, só animais adultos. No vídeo de hoje mostraremos bebês de diferentes animais que você com certeza nunca viu antes. Conte pra nós nos comentários qual deles você mais gostaria de ver ao vivo. Será que é um incrível lagarto dragão ou um minúsculo cervo que não pesa mais que um cachorro? Já descobriremos. Vamos lá. Saguis. Na América Central e na do Sul vivem esses que são provavelmente os macacos mais fofos da Terra, os saguis. Existem muitos tipos diferentes deles, mas todos têm uma coisa em comum: bigodes longos e um peso muito pequeno, que não passa de 1 quilo. O mais curioso é que os bebês de sagui geralmente nascem de 2, com um gêmeo. Além disso, o papai macaco participa ativamente da criação da prole. Uma das espécies mais engraçadas desses animais é o sagui cabeça de algodão, que habita exclusivamente a Colômbia e é conhecido por suas fartas madeixas brancas. Infelizmente, ao longo da história dessa espécie, as atividades humanas trouxeram apenas sofrimento a esses animais. No passado, os índios matavam esse primata para comer sua carne. Já no século XIX, era muito prestigioso manter esses macaquinhos nas casas da aristocracia em Paris. Nos dias de hoje, nos quais a maior parte do habitat natural desse primata foi simplesmente destruída, os saguizinhos acabam sem ter onde morar. Portanto, um grande número desses macacos vivem em centros especializados e reservas, onde profissionais especialmente treinados se dedicam a cuidar deles. Outra espécie muito fofa desses animais é o mico-leão dourado, que ganhou esse nome por sua incrível juba espessa. Ele vive no sudeste do Brasil. Esse tipo de macaco é considerado ainda mais raro. Ele corre risco de extinção e a sua população total na natureza não passa nem de 1000 exemplares. Os micos-leão dourados passam a maior parte de suas vidas em árvores, nas quais conseguem pular como se fossem acrobatas profissionais. Esses macaquinhos adoráveis descem para o chão apenas quando é absolutamente necessário. Em 2014, esse animal foi até candidato a mascote da Copa do Mundo da FIFA, realizada no Brasil. Jassanã. Esses pássaros engraçados que vivem em regiões tropicais e subtropicais têm muito em comum com os cowboys. Você provavelmente deve estar confuso, né? Mas não vamos fazer você pensar muito. Estamos falando das esporas que o jassanã tem em ambas as patas. Esses dispositivos o ajudam a mover-se facilmente pelas folhas das plantas aquáticas em águas rasas. O jassanã vive exclusivamente perto de lagos e nada muito bem, embora essas aves não tenham em suas patas as membranas necessárias para isso. Falando em patas, repare só como elas parecem grandes em relação ao corpo. Isso é particularmente engraçado nos filhotes que ainda não cresceram até o tamanho de seus pais. O tamanho de seus dedos e suas garras os ajudam a caminhar sobre as folhas que flutuam na água. É dessa maneira que o peso do jassanã é distribuído em uma grande área. Alguns tipos de jassanã podem passar por personagens imaginários de um filme de terror. Afinal, seus vários pares de pernas são bastante assustadores. O que? Você acreditou? É claro que isso na fotografia não é uma ave centopeia. A resposta é mais simples. Este é um macho de jassanã escondendo seus filhotes sob suas asas. Pelo fato que os corpos dos filhotes não são visíveis, parece que o pássaro possui pelo menos meia dúzia de patas. Toupeira. Por alguma razão, as toupeiras são geralmente consideradas animais bastante grandes, mas você sabia que, em média, esse animal não pesa mais que 100 gramas? O curioso é que uma toupeira come por dia uma quantidade de comida equivalente ao seu peso corporal e não pode ficar sem comer por mais de 14 horas, como muitos outros insetívoros. Os filhotes desse animal são muito pequenos, a cabeça deles é ligeiramente maior que a de uma unha humana. No entanto, após 30 dias, eles se tornam completamente independentes e podem deixar a casa de seus pais. A toupeira é um animal que tem muitas qualidades incríveis. Seu pelo, por exemplo, cresce reto e não em qualquer direção, como acontece com a maioria dos animais. Isso faz com que mesmo as sujeiras úmidas não se prendam nele, o que é algo muito importante para o seu estilo de vida subterrâneo. Em uma única noite, esse animal pode cavar um túnel de cerca de 50 metros de comprimento. Em seus buracos, as toupeiras constroem uma espécie de estoque onde armazenam alimentos, pois não podem ficar muito tempo sem comida. A base da dieta desses curiosos animais
são as minhocas. O principal equívoco sobre as toupeiras é que elas são completamente cegas. Na verdade, isso não é completamente certo. Esses animais têm olhos, só que é muito difícil de vê-los por causa das dobras da sua pele. E sim, por causa do estilo de vida subterrâneo, eles costumam ficar fechados e sua visão não pode ser considerada aguçada. No entanto, se necessário, a toupeira é capaz de ver a luz do sol e distinguir o dia da noite. Bico de sapato. Este pássaro, que vive na África Oriental, atrai a atenção e até assusta um pouco devido à sua semelhança com uma misteriosa criatura pré-histórica. Isso se deve ao seu bico enorme, que é muito parecido com um sapato de madeira. O animal precisa dele não só pela beleza, é claro. É graças ao seu bico que as cegonhas bico de sapato conseguem pegar peixes facilmente, além de produzir sons variados para se comunicarem com as outras aves da espécie. Esse pássaro tem um tamanho impressionante, tem mais de 1 metro de altura e uma envergadura de asas de mais de 2 metros. Portanto, não é surpreendente que o tamanho do ninho dos cabeças de sapato seja incrivelmente grande. Eles têm cerca de 2,5 metros de diâmetro. Nele, a fêmea bota de 1 a 3 ovos, mas via de regra apenas um bebê sobrevive até a idade adulta. Outra coisa curiosa, repare na localização incomum dos olhos dessa ave. Ao contrário da maioria de seus parentes emplumados, ela tem uma visão binocular, assim como os humanos. Durante muito tempo, os naturalistas não conseguiram fotografar esse pássaro em movimento, isso porque ele pode ficar parado em uma emboscada por horas, só observando o seu futuro almoço. Na hora certa, o pássaro engole água e algas junto com sua presa e depois cospe o desnecessário pelo seu bico, como se fosse uma rede de pesca. Às vezes, até mesmo os crocodilos bebês podem se tornar vítimas de um cabeça de sapato. Trágulos. Lembra do Bambi, o adorável cervo do desenho animado da Disney que tinha esse mesmo nome? Na história, ele ainda era bem pequeno quando os caçadores atiraram na sua mãe. They got the shooter. Mas definitivamente não tão pequeno quanto os representantes desta família. Esses cervos são os menores artiodáctilos da Terra e talvez os mais bonitos. A altura desses animais não passa de uns 20 a 40 centímetros e o peso do maior exemplar já registrado foi 15 quilos, menos do que o peso de um cão doméstico de médio porte. Esses mini Bambis vivem na África Ocidental, no Sudeste Asiático e no Sri Lanka. Alimentam-se de plantas, pequenos insetos, roedores e peixes, mas apenas à noite. Durante o dia, esses animais se escondem de predadores em buracos nas árvores e matagais. Os filhotes deixam seus pais por volta dos 5 meses e iniciam uma vida completamente independente. Um fato surpreendente sobre esses cervos que surgiram na Terra há cerca de 50 milhões de anos é que eles nadam incrivelmente bem. Eles podem ficar embaixo d'água por muito tempo, escondendo-se de predadores, um comportamento definitivamente nada esperado de um animal artiodáctilo. É por isso que alguns cientistas sugerem que pode haver uma conexão familiar entre as antigas baleias e os trágulos. Lobo-guará. Este é um animal sul-americano único com uma aparência enganadora. Você pode pensar que esta é uma raposa crescida, mas na verdade o lobo-guará pertence à família dos canídeos e, como indica seu nome, é um lobo. Os filhotes do lobo-guará, entretanto, são muito diferentes dos animais adultos e muito parecidos com filhotes de cachorro. É só cerca de 2 meses após o nascimento que os filhotes começam a adquirir sua cor ruiva característica e suas orelhas altas. Além disso, outra característica do seu corpo se torna cada vez mais evidente: suas patas desproporcionalmente longas. Acredita-se que o animal precise delas devido às peculiaridades do seu habitat. Normalmente, esses lobos vivem em áreas de grama alta e suas pernas longas os ajudam a examinar melhor os arredores em busca de presas e predadores. Os lobos-guarás podem latir como cães comuns e uivar como lobos. Eles se alimentam de roedores, pássaros e coelhos, mas também não rejeitam frutas como banana e goiaba. É esse animal que estará retratado na nota de R$200 que entrará em circulação no Brasil em 2020. Babirruça. Você pode pensar que o que você está vendo é um porco comum, um javali ou um facocheiro, especialmente se você olhar os filhotes muito jovens desse animal. Mas este animal é tão diferente deles que foi até catalogado em um gênero separado. Os babirruças vivem exclusivamente na ilha indonésia de Sulawesi e em algumas outras pequenas ilhas em áreas de florestas pantanosas e matagais de caniços. Um babirruça adulto não pesa mais que 80 quilos, e sua diferença mais notável em relação aos porcos comuns são seus desenvolvidos
dedos caninos superiores que crescem e se curvam como presas. Essa característica é observada apenas nos machos e os zoólogos ainda não sabem ao certo por que os babirussas precisam dessas presas, afinal, eles não as usam para nada na caça. O curioso é que os filhotes deste animal são muito independentes. Já aos 10 dias de vida, eles deixam a mãe e vão procurar comida sozinhos. O babirussa se alimenta de quase tudo, de pequenos mamíferos a folhas, frutos, cogumelos e peixes. Para alcançar a vegetação em galhos altos de árvores e arbustos, eles geralmente se equilibram sobre as patas traseiras. Lagarto tatu. Esta aqui é uma espécie muito comum de lagarto. Ela ganhou fama principalmente devido à sua estratégia de defesa pouco comum. O que acontece é que, quando se encontra em perigo, essa criatura geralmente se enrola como um anel e morde sua cauda para que não possa ser aberto. É uma imagem bastante curiosa. Todos os lagartos tatus têm escamas bastante grandes, mas elas são particularmente bonitas nos bebês. Devido a que as placas parecem muito grandes em comparação com seus corpos pequenos, os bebês enrolados parecem dragões em miniatura. Outra característica interessante é que os lagartos tatus são vivíparos e não põem ovos, como a grande maioria dos lagartos. Além disso, eles alimentam e nutrem os filhotes, o que os distingue muito dos outros animais do tipo. Os lagartos tatus vivem exclusivamente no continente africano. Maçaranho-elefante. O que seria isso? Algum jerboá exótico? Nada disso. São mussaranhos elefantes, animais classificados pelos cientistas em uma família separada. Esse bichinho vive na África, principalmente no Quênia e na Tanzânia. O curioso é que mesmo os zoólogos ainda não têm certeza sobre a história evolutiva desse animal. Antes, consideravam que os ungulados eram seus parentes. Hoje em dia, são os elefantes e porcos da terra. E isso, apesar de que essa criatura não pesa mais do que 500 gramas. Geralmente ela pesa muito menos. Os mussaranhos elefantes nascem totalmente adaptados à vida. Eles enxergam bem, estão completamente cobertos de penugem e são capazes de correr após poucas horas. Por falar nisso, esses animais correm de um jeito especial. Assim como os cangurus, eles saltam para frente e para os lados com as patas traseiras. São considerados uns dos mamíferos mais rápidos da Terra. Existem casos em que animais adultos atingiram velocidades de quase 30 km por hora. Um representante particularmente bonito desta família é o mussaranho-elefante norte-africano. Olha só, seus pequenos filhotes parecem uma adorável nuvem fofa, mas eles crescem muito rápido. Uma semana após o nascimento, essas criaturas já estão comendo comida sólida e pulando com força total. O peso, mesmo dos animais adultos, não ultrapassa os 50 gramas. Eles vivem tanto nas savanas como nas altas montanhas. Seus principais inimigos são as cobras, as raposas e as aves de rapina. Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.